Amém? Então vamos à segunda parte da mensagem. Sem lutas não há vitórias. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 em diante. Sem lutas não há vitórias. Tem gente que só em ouvir falar de ter que lutar já não quer vencer mais. Não, eu abro mão da vitória. Prefiro ser fracassado mesmo. Todos encontraram, amados? Então Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Tremendo isso, né? São palavras, são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É muito triste a pessoa pretender construir um prédio e não calcular o custo que vai ser aquela construção. Se ele tem meios de levar a bom termo aquilo, iniciar e terminar, aí começa, para no meio, faltou recurso, e fica todo mundo zombando, fica todo mundo escarnecendo. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale coisas profundas para o nosso viver diário nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus Cristo agora. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. E nós, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque aqui é a faculdade do Espírito. Aqui nós aprendemos as coisas profundas de Deus. Aqui o Teu Espírito nos ensina aquilo que de mais importante nós necessitamos para viver uma vida sobremodo excelente, para viver nesse mundo como mais do que vencedor, para viver como sal da terra, como luz, para viver uma vida agradável aos Teus olhos, para manifestar a Tua glória através do nosso viver diário. Aqui é um lugar muito precioso, meu Pai. Eu particularmente dou graças ao Senhor por esse local aqui, porque aqui o Teu Espírito Santo está formando homens e mulheres que vão manifestar a glória de Deus a esse mundo. Homens e mulheres do calibre de Paulo, do calibre de Débora, homens e mulheres do calibre de Abraão, de Davi, pessoas fiéis, abnegadas, de uma fé sem fingimento, de um amor incondicional, de uma confiança inabalável em Ti. Por isso nós precisamos, a cada dia que nós nos congregamos aqui, ouvir a Tua voz, aprender do Senhor. Como agora, já Te louvamos, já Te adoramos, já Te bendizemos, e agora aquietamos o nosso espírito para sermos ensinados por Ti. Nós queremos aprender. Aqui é a escola
do Espírito. Então nos ensina, meu Pai, nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, a Tua verdade, porque o Senhor nos ensinando, o Senhor está nos dando capacidade para viver a vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, da maneira que Te agrada. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me toda a inspiração, toda a unção, todo o poder, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explanar a Tua palavra de uma forma sobrenatural, explanar a Tua palavra com a verdade suprema, para que a Tua palavra bata no coração do Teu povo e frutifique a 100%. Capacita-me, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. E eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando eu digo aqui que sem lutas não há vitórias, isso serve tanto para nós que somos cristãos, como para qualquer pessoa nesse mundo. Esse é um ensinamento que vale para todos. Sem lutas não há vitórias. Nós levamos uma vantagem porque nós temos a fé, o que os ímpios não têm. Mas tanto nós como eles, só venceremos as nossas lutas, só obteremos as nossas vitórias, se nós enfrentarmos as nossas lutas. Amém? Então você lembra que eu disse na terça-feira à noite, que ao longo da nossa existência terrena, ao longo da nossa vida nesse corpo de carne, nós temos que construir muitas coisas. Por exemplo, construir uma família. Tem gente que quer construir um negócio, construir uma carreira profissional. Bom, cada um tem planos. Eu não sei o que é que você quer construir daqui para frente. Talvez você já tenha construído algumas coisas. Talvez você tenha muitas outras coisas ainda que você pretende construir. Só que o que Jesus está ensinando aqui, nesses primeiros versículos que nós lemos na abertura da mensagem, é que seja o que for que você esteja decidido a construir, isso vai exigir de você luta, esforço, sacrifício, renúncia. Vou repetir. Seja o que for que você esteja preparado para construir, ansioso para construir, desejoso de construir, determinado de construir, vai exigir de você luta, esforço, sacrifício e renúncia. Por isso que eu disse aqui, na terça-feira à noite, eu não sei o que você quer conquistar na tua vida, eu não sei o que você quer ser, mas uma coisa eu sei, para você conquistar o que você pretende conquistar, para você ser o que você pretende ser, você vai ter que lutar. Vai ter que lutar, porque se você não estiver disposto a lutar, você não vai conquistar nada, você não vai ser nada. Não temos outra alternativa, meu irmão. Não há vitória sem lutas. Só em falar de vitória, já está implícito o quê? Que há vencedores e há perdedores. Quando nós falamos de vitória, implícito está que há vencedores e há derrotados. É claro, é óbvio. Então, se você quer vitórias, se prepare para enfrentar muitas lutas, porque sem essas lutas não há vitórias na vida. Não é possível ter vitória. Se você está disposto a ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, se prepare para lutar, se prepare para enfrentar muitos obstáculos, se prepare para fazer muitos sacrifícios, se prepare para pagar o preço da renúncia, se você quer ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Quem quer ser vitorioso aqui? Levante a mão. Quer mesmo? Levantar a mão é fácil. Eu quero ver na hora da onça beber água.
Eu quero ver na hora da cobra fumar, como se diz. Na hora que os problemas surgirem, na hora que os obstáculos aparecerem, na hora que as dificuldades se apresentaram no teu caminho, se você quer mesmo ser vitorioso. Só que hoje eu quero avançar um pouco mais nesse tema, dizendo para você o seguinte: se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você vai ter que ser uma pessoa determinada. Você vai ter que ter determinação. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que toma decisões com firmeza, que decide firmemente. É aquela pessoa que é firme em todas as decisões que ela toma. Eu lembro que quando veio a revelação desse Evangelho da Graça de Deus, eu lembro como se fosse hoje, parece que foi ontem. Eu decidi firmemente que a partir daquela noite, foi uma noite de terça-feira, eu só pregaria a verdade que Deus estava me revelando. Eu disse, a partir de hoje, eu só prego essa verdade. Eu não subo mais no altar para pregar um evangelho pervertido. A partir daquela noite, eu decidi romper com o falso evangelho, eu decidi romper com o paganismo, com o misticismo, com a hipocrisia religiosa. Foi uma decisão firme que eu tomei. Não esperei o dia seguinte, não. Não reuni os pastores da igreja para consultar se eu estava certo. Não fui falar com A, com B, com C. Não, eu decidi firmemente. E vou dizer uma coisa, nem me preocupei com as consequências. Eu simplesmente decidi ser fiel à verdade de Deus. Você já sabe do que aconteceu, que eu já contei aqui muitas vezes. 80% das pessoas que congregavam conosco foram embora. Não quiseram saber da verdade, não quiseram saber da soberania de Deus, queriam saber de óleo, de enxofre, de corrente, de fogueira santa, queriam saber dessas picaretagens aí, não queriam saber dessa verdade aqui. 80% foi embora. Você pensa que eu desanimei? Você pensa que com um mês, quando eu olhava assim, e tinha meia dúzia de pessoas na igreja, que eu fiquei balançado? Não. Eu me mantive firme na minha decisão. Não me abalei 1 milímetro. Sofri perseguições. Apanhei que só boi... Só o quê? Boi o quê que fala? Boi fujão, né? Não diz quando o boi foge, bate no boi para o boi voltar? Eu sei lá como é que é. Todo o sistema religioso contra mim, todo mundo me massacrando, me chamando de herege, de falso profeta. Perdi 2 automóveis que eu tinha. Por causa dessa verdade de Deus, tive que fechar 2 lojas de importados. Tive que renunciar ao poder político financeiro. E olha que eu tinha um poder político financeiro grande. Não era pequeno, não. Mas eu decidi. Digo, eu renuncio a tudo. Eu quero a verdade de Deus. A partir de hoje eu vou agir consoante a palavra. A partir de hoje eu não vou mais agir com desonestidade. Eu já contei aqui, não é? Para salvar minhas lojas, que eu tinha um parente meu que estava roubando, e a loja ficou numa situação de pré-falência. Quando eu mandei fazer uma auditoria, os auditores disseram, só tem um jeito de salvar a empresa. É o senhor trabalhar 2 anos com notas fiscais frias. 2 anos sem pagar imposto ao governo. Aí o senhor salva a empresa. Mas já tinha vindo a revelação da graça, eu já tinha entendido que se eu era cristão de verdade, eu tinha que viver consoante a verdade. E eu disse, não, só tem esse jeito. Eu digo, então fecha. Todo mundo ficou enlouquecido, a família ficou enlouquecida, os parentes, você está louco, tudo que você tem está aí nessas empresas, como é que você toma uma decisão dessa? Tomo. Mas eu tomei a decisão com alegria no meu coração. Não foi com tristeza. Eu estava feliz, porque eu estava fazendo aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Esse é o problema. Tem um exemplo aqui na Bíblia de determinação que também me emociona muito. Abra no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1.
versículo 8. Daniel era um jovem judeu que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Muito jovem. Você sabe que jovem, quando ele está fora da vista dos pais, está fora da vista dos responsáveis, ele tem uma tendência de fazer coisas que os seus pais ensinaram para não fazer. O pai ensina, não faça isso, não faça aquilo outro. Enquanto está debaixo das aras do pai, se enquadra. Quando tem uma chance de ficar fora da vista do pai e da mãe, a tendência é querer fazer o que não devia fazer. Isso é típico da juventude, né? Olha o que acontece. Agora imagine esse rapaz aqui. Um jovem, escravo, num país estrangeiro. Podia até dizer que, por que eu vou me manter fiel se Deus permitiu uma coisa dessa? Cadê Deus que não impediu que nós fôssemos trazidos para o cativeiro? Poderia até negar sua fé, não poderia? Poderia. Mas olha o que acontece. Eles chegam na Babilônia, no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Eu gosto dessa palavra, firmemente, sabe, com firmeza. Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminasse. Quer dizer, ainda muito jovem, mas decidiu firmemente não comer das iguarias do rei, independente das consequências. Daniel tomou a decisão certa. Talvez nessas comidas, nessas iguarias do rei, houvesse alguma coisa que a lei de Moisés, que havia sido promulgada 800 anos antes, proibisse dele comer. Não se sabe muito bem, mas provavelmente sim. E ele disse, não vou me contaminar com isso. Não vou comer essas coisas aí. Eu não vou me envolver com essas coisas. E decidiu firmemente. Olha, meu irmão e minha irmã, no dia a dia da nossa vida, nós também enfrentamos situações onde nós temos que decidir firmemente, ou fazer a coisa certa, ou fazer a coisa errada. Ou decidir firmemente fazer o que é certo, ou ceder às circunstâncias, ou ceder às pressões dos outros, às vezes até de pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Isso acontece muito. Por exemplo, um chefe no teu local de trabalho pode exigir que você minta para um cliente, pode exigir que você minta para um fornecedor da empresa. Ele é chefe. Olha, esse aparelho aqui é falso. A gente está trazendo falsificado. Mas você vai dizer que é legítimo. É japonês. É feito no Paraguai. Mas eu quero que você diga que é japonês. E aí? Como é que fica? Surge um problema. Se você decidir agir de uma maneira correta, falar somente a verdade, pode sofrer consequência. E de repente essas consequências pode ser até a perda do teu emprego. Pode até ser perder o emprego. Não vai dizer, não, eu sou de Deus, eu sou cristão, não minto, não vou passar uma informação errada, não vou compartilhar com a desonestidade da empresa. O risco pode ser até perder o emprego. Aí eu pergunto, e o que fazer diante de uma situação dessa? Resolver firmemente não se contaminar, como Daniel fez, ou se contaminar e apresentar uma desculpa qualquer para Deus, para não perder o emprego. Não, eu falei, eu tive que mentir, porque senão eu perdia meu emprego, eu tenho filhos em casa, eu tenho uma família, eu tenho um aluguel para pagar. O que você faria? Daniel decidiu firmemente não se contaminar.
Não, eu vou fazer o certo. Dê no que der. Aconteça o que acontecer. Decidiu firmemente. O exemplo do Filho de Deus também é maravilhoso. No livro de João capítulo 6, versículo 38 e 39. Encontraram? Olha só. Você sabe que Jesus tinha duas naturezas, né? A natureza humana, o Filho, o corpo de carne, e a natureza divina. Então aqui está falando o Filho, a natureza humana. Porque eu desci do céu. Não é que ele estava no céu e veio para a terra. É como o maná que Deus enviou do céu. O céu não tem padaria. Quando diz desci do céu, quer dizer, eu existi por uma ação sobrenatural de Deus. Foi Deus que fez eu existir. Então eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ora, só que para fazer a vontade daquele que lhe enviou, o Filho, a natureza humana, a natureza de carne, ia ter que enfrentar muitas lutas, ia ter que enfrentar muitos sofrimentos, ia ter que enfrentar, como enfrentou, inimigos poderosíssimos. Quer dizer que o Filho, para cumprir isso aqui, precisava pagar o preço. Precisava fazer a obra completa. E fez. Por isso que chega lá no final e ele diz, está consumado. Quer dizer que o Filho decidiu, eu vou pagar o preço para salvar os eleitos de Deus. Você está vendo? Ele determinou. E quem determina firmemente, vai em frente, insiste, persiste, não recua diante de nada. Por isso que Jesus foi em frente, suportou tudo, até a morte e morte de cruz. Amém? Mas sabe o que o diabo fez? Você sabe o que o diabo fez? Ele tentou dissuadir Jesus dessa sua determinação. E ele faz o mesmo contigo, faz o mesmo comigo. Ele usa os seus métodos, ele usa os seus meios, ele usa os seus ministros, seus filhos, para tentar dissuadir a gente dos nossos propósitos. Ele usa sempre. Vamos ver aqui no caso do Senhor Jesus Cristo. Vamos em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versículo 8 em diante. Vou ler. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha a astúcia do diabo para dissuadir Jesus. É como se ele dissesse assim, Jesus, você não precisa lutar, você não precisa pagar preço, você não precisa ir morrer numa cruz, você não precisa sofrer, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não precisa pagar preço nenhum. Essa era a proposta. Como é que Jesus reagiu? Retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Quer dizer, eu não presto culto a outro Deus, não tem acordo comigo, retira-te. Mas você pensa que parou nisso aqui? Não.
os discípulos também tentaram dissuadir Jesus dessa sua determinação de fazer a vontade daquele que lhe enviou, de pagar o preço para a salvação dos eleitos do Pai. Quer ver? Capítulo 16 de Mateus. Esse mesmo livro que nós estamos. Só ir um pouquinho à frente. Ok? Mateus capítulo 16, versículo 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus começou a dizer para ele: olha, quero prevenir vocês, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu sofra muitas coisas na mão dos anciãos, na mão dos principais sacerdotes, na mão dos escribas, até mesmo ser morto. É necessário, tem que ser assim. Eu vou ter que pagar esse preço. Olha o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quer dizer, vai Pedro, como porta-voz de todos os discípulos, e tenta dissuadir Jesus do seu propósito. É, porque quem determina tem propósito, né? Tenta dissuadir. Não, Senhor, de maneira nenhuma. O Senhor não vai sofrer na mão de ninguém, não. O Senhor não vai para Jerusalém coisa alguma. Ficar na mão de sumo sacerdote, de ancião, de escriba, deixar te matar. De modo nenhum isso vai acontecer contigo. Olha aí. Os próprios discípulos tentaram fazer Jesus mudar de ideia. Tentaram dissuadi-lo. Você pensa que parou por aqui? Não. Agora o próximo obstáculo que ele vai ter que enfrentar e vencer é o sofrimento. É Jesus no Getsemane, capítulo 26 de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Ok? Vou ler. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sabia o que esperava pela frente. Ele sabia do que ia acontecer. Ele sabia que ele ia sofrer as pampas. Ele sabia que a coisa não ia ser brincadeira. Aí ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você está vendo? Nem o sofrimento atroz que se aproximava foi suficiente para fazer Jesus recuar do seu propósito. Ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia apanhar, ele sabia que iam colocar coroa de espinho na cabeça, que iam dar tanta chicotada que as carnes do seu corpo iam sair em tiras. Ele sabia e que ia morrer crucificado. Sabe tudo isso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa provação. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia.
Ou seja, estou pronto. Se tem que ser assim, assim será. Se tem que passar por isso, passarei. Amém, irmãos? Olha, você que está aqui no culto dessa noite, você que me ouve através do rádio, na internet, através da Metropolitana, através de um CD de mensagem, através de um DVD, fique esperto, meu irmão, mas fique muito esperto, porque sempre vão existir pessoas querendo dissuadir você do teu propósito. Sempre. Grave muito bem isso aqui. Olha, eu, por exemplo, desde muito cedo, eu sempre tive o propósito de servir a Deus. Uma vontade, um desejo de fazer a obra de Deus. Mas no dia que eu decidi firmemente assumir a minha chamada, olha, eu tive que enfrentar muita gente que tentou me dissuadir desse meu propósito de servir a Deus. Começou dentro de casa. Os meus pais diziam assim: para servir a Deus, você não precisa largar o emprego. Eu trabalhava na Nuclebras. Eu era um jovem de 25 anos, ganhando 30 salários mínimos. Olha, para você servir a Deus, não precisa você sair desse emprego. Você pode muito bem servir empregado. Olha, todo mundo de olho na grana que eu ganhava, meu irmão. Os meus superiores na Nuclebras diziam assim: aceite uma licença de 6 meses, porque vai que você se arrepende, vai que não é isso mesmo que você está querendo, vai que as coisas dão errada, você está com o teu emprego garantido. Olha quanta proposta para fazer você mudar de opinião, para dissuadir você da tua decisão. Quando Deus me tirou da seita universal, foi a mesma coisa. Teve um irmão meu, lembro como se fosse agora, ligou para mim um dia de manhã do Rio de Janeiro e disse assim: meu irmão, como é que você está aguentando tanta calúnia? Porque me caluniaram de todas as formas e maneiras, que eu era adúltero, que eu era prostituto, que eu era ladrão, que eu era tudo que não presta. Aí meu irmão dizia: esquece esse negócio de igreja. Você não está vendo que isso não tem futuro? Tu não aprendeu ainda com isso, não? Venha para o Rio. Olha, nós estamos com uma casa de show, ganhando dinheiro que não acaba mais. A gente traz Nelson Gonçalves, a gente traz Calbi Peixoto, a gente traz Roberto Carlos, a gente traz não sei quem, a gente traz não sei quem. Venha ser sócio da gente. Mas esquece essa coisa de igreja. É duro, irmãos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu nunca desisti desse propósito que eu sempre tive de servir a Deus. Eu nunca desisti dessa determinação de pregar a palavra de Deus. Nada nem ninguém nunca conseguiu me dissuadir disso, até o dia de hoje. E nem vai conseguir nunca. Nem vai conseguir nunca. Na tua vida secular, isso aqui também acontece. Às vezes você decide comprar um automóvel. É uma coisa normal. Está trabalhando, está melhorando de vida, está ganhando um salário que dá para comprar um carrinho. Nada mais natural. Aí de repente vem alguém, e às vezes é da própria família. Aí diz assim: na nossa família, ninguém tem automóvel. Agora vem você querendo ser o diferente. Agora vem você querendo ser o maioral com essa coisa de comprar automóvel. Sabe aquela coisa? Uma ducha de água fria na tua fogueira? Para ver se você desiste. Para ver se você toma outra decisão. Você toma a decisão de montar um negócio. Aí vem alguém lá e diz: na nossa família todo mundo é empregado, todo mundo é funcionário, agora vem você aí querendo ser o tal, querendo montar empresa, querendo montar um comércio, querendo ser patrão. Isso aí são fórmulas que o diabo usa para dissuadir você,
para tentar fazer você mudar de ideia. Na nossa família, ninguém nunca cursou uma faculdade. Agora vem você querendo fazer faculdade, né? Quer ser o doutor da turma, né? Quer aparecer, né? Isso acontece, irmãos. Olha, sempre vão aparecer pessoas tentando desestimular você, dissuadir você. Olha, não permita que isso aconteça. Seja determinado. Nunca abra mão dos teus propósitos. Nunca, 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 nunca. Eu nunca abri mão dos meus propósitos. Sempre que eu determinei, eu fui até o fim. Enfrentando tudo e todos. Amém? Às vezes está na igreja, feliz, servindo a Deus, uma alegria incontida na alma. Aí vem um mensageiro do diabo e diz assim, depois que você se converteu, as lutas têm sido grandes, né? E cadê teu Deus? E por que Deus não dá jeito nessas tuas lutas? Eu acho que a tua vida era melhor fora da igreja. Olha só. Eu acho que eu achava melhor quando eu te via incrédulo. Isso não é uma voz do diabo para dissuadir você? É incrível, mas é verdade. Sempre vai ter alguém tentando dissuadir você da tua fé. Não desista. Vá em frente. Lute. Porque é uma vitória grandiosa para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Há uma vitória grande para você. Amém? Fala para o irmão do lado, não desista. Diga, não desista. Olha, tem um exemplo maravilhoso no Velho Testamento, lá no livro de Neemias, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Vamos lá, Neemias capítulo 1, isso aqui é espetacular. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Todos acharam Neemias? Se não achou, vai lá no índice, vê o número da página e chega direto lá. Pode ir com calma que eu espero. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vou ler, agora já deu tempo. Pronto? As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Aí eles me disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ainda era a lei, o jejum era um rudimento judaico. Deixa eu explicar isso aqui. Quem era Neemias? O copeiro do rei, o garçom do rei. O garçom que servia diretamente ao rei. Um simples garçom. Aí vem um dos irmãos dele e ele pergunta, e aí? Como é que estão os nossos irmãos que escaparam do exílio, que não foram presos, que não foram trazidos prisioneiros? Como é que eles estão? Olha, estão em grande miséria, em grande desprezo. Como é que está a cidade de Jerusalém? Completamente destruída. Quando esse homem aqui tomou conhecimento do estado deplorável que estavam os judeus, quando ele toma conhecimento da situação caótica
que estava a cidade de Jerusalém, esse homem decide, de uma maneira firme, lutar para reverter essa situação. Mas ele era um simples garçom. Ele decide. Depois você vai ler com calma em casa. Ele ora a Deus. Ele pede que Deus seja favorável à sua causa. Ele pede que Deus toque no coração do rei, para que o rei atenda o seu pedido, atenda o seu pleito. E acontece tudo como ele pediu. Um dia o rei, ele vai servir o rei disse: você está triste, o que é que está acontecendo? Aí ele disse: por quê? Ele disse: olha, eu queria que o senhor desse permissão de eu ir a Jerusalém, que o senhor mandasse carta para outros reis, para que me desse de uma forma ou de outra alguma ajuda, permitisse o meu trânsito livre até chegar à cidade. O rei lhe é favorável e ele vai para Jerusalém. Mas você está lembrado que eu disse que sempre que você toma a decisão de construir alguma coisa, de realizar algum projeto, você vai ter que lutar muito. Você vai ter que enfrentar muitos adversários. Sempre. Sempre, 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 sempre. Leia, por favor, o que diz o versículo 10. Neemias, capítulo 1, agora versículo 10. Ele diz assim, essa é a oração que ele faz: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, perante o rei. Aí ele diz: nesse tempo, eu era garçom do rei, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como é que eu não ficaria triste sabendo que destruíram a minha cidade? Aí o rei disse: que me pedes agora? O que é que você quer? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Faz o pedido, o rei: tá bom. Deus toca no coração do rei: vá. Agora leia o versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois,
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha só. Quando esse homem chega em Jerusalém, ele vai dar uma geral na situação. Ele vai observar tudo, ele roda a cidade inteira, ele observa os mínimos detalhes. E quando ele presencia essa situação caótica, a cidade destruída, os muros derribados, as portas queimadas, o povo morrendo de fome, eu pergunto para você, Neemias não podia ter desistido? Ele não podia ter fugido da responsabilidade? Olha, a situação aqui está preta, meu irmão. Não dá para mim, não. Eu sou um simples copeiro do rei. Eu não sou um magnata do petróleo. Eu não sou dono de minas de ouro. Eu sou um simples copeiro. Tem gente que foge da responsabilidade por qualquer coisa. Você dá uma função à pessoa na igreja. Se ela tiver um aborrecimento, a partir de hoje eu não faço mais isso. Pô, você é o quê? Se é mulher, não sei nem o que é que eu pergunto. Se é homem, eu pergunto se é homem de saia. Porque como é que pode? Quem serve a Deus não recua. Quem serve a Deus não foge da responsabilidade. Se Deus te coloca uma responsabilidade, dê conta dela. Seja homem, enfrente, lute, bata a cabeça com quem tiver que bater, mas leve a bom termo a responsabilidade que Deus colocou sobre os teus ombros, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Mas quantas vezes eu vejo na igreja? Não, o irmão passou por mim e não me deu bom dia. Eu quero entregar o meu cargo. Não, houve um desentendimentozinho, a partir de hoje eu não quero mais. Deve falar até fino daqui a pouco, né? Aqui. Agora imagine a situação desse homem aqui. Imagine! Caramba, meu irmão. Olha, não pensei que a coisa fosse tão preta, viu? A cidade está acabada. O povo está derrotado, na miséria. Tudo destruído. Podia ter desistido. Podia dizer, não, sinto muito, mas não dá para mim. Só que Neemias não faz isso. Pelo contrário. Depois que ele se inteirou da situação, ele procura os magistrados e lhes expõe o plano de Deus. Ele disse: olha como Deus tem sido comigo. Isso é da vontade de Deus. Eu orei, Deus abriu porta, Deus tocou no coração do rei. Vamos reconstruir a cidade. Irmãos, amados, pedras que vivem, é na hora das dificuldades que você conhece quem é verdadeiramente forte, quem é verdadeiramente determinado, quem é que realmente crê. É na hora da dificuldade, é na hora da onça beber água. Aí você sabe, quer ver? Segura um pouco aí. Venha comigo em Provérbios, depois a gente volta. Só para ilustrar isso aqui. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Ok? Isso é Deus falando. Se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, no dia da luta, no dia do problema, no dia da dificuldade, a tua força é pequena, a tua fé é fingida. Por isso que eu fico tão indignado quando eu vejo gente frouxo. Quando eu vejo gente com frouxidão,
Olha, isso me dá uma indignação, porque eu conheço Bíblia. Eu sei o quanto Deus está indignado também. Eu não sou um leigo na palavra, eu conheço a palavra. Né? Então, nunca tome atitudes frouxas. Porque se você se mostra fraco, quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, a tua fé, meu querido, é uma fé artificial. A tua força é uma forcinha de brinquedo. Viu? É de mentirinha, não é de verdade. Vamos voltar lá. Neemias capítulo 2. Capítulo 2 de Neemias, versículo 19 e 20. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esse Sambalat, Tobias, Gesem, eram os inimigos dos judeus. Eram os caras que foram responsáveis também por toda essa desgraça que estava acontecendo aqui na cidade. Espera lá. Esse garçonzinho do rei, com essa meia dúzia de judeuzinho fraco, passando fome, esqueléticos, vão reconstruir a cidade? Querem se rebelar? Querem fazer rebelião? Neemias, não. Tem negócio de fraco não. Nós vamos reedificar os muros, nós vamos reconstruir tudo, e quem vai fazer com que a gente seja bem sucedido é o Deus Todo-Poderoso, que vocês não conhecem, ao qual vocês não servem. Então, teve que enfrentar escárnio, teve que enfrentar zombaria, desprezo, mas não desanimou. O Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Você é fraco, você não tem condições. Eu não quero saber se eu tenho condições ou não tenho. Eu quero saber que o Deus dos céus é que vai fazer eu ser bem sucedido em nome de Jesus Cristo. Isso é que me importa. Cuidado quando alguém chegar para você e quiser zombar de você. Você não tem condições para isso. Como é que você vai passar no concurso? Você às vezes pensa em começar um negócio pequenininho. Eu sempre digo, comece pequeno pensando grande. Essa é a regra. Comece pequeno pensando grande. Mas quando você começa pequeno, às vezes vem um e diz assim: não está vendo que você não tem condições de montar negócio? Você não tem nem onde cair morto? Há muitos anos atrás, Deus colocou no meu coração implantar a igreja em Fortaleza. Eu já disse aqui que era uma coisa que, humanamente falando, eu não queria. Por uma série de coisas que eu passei aqui em Fortaleza. Mas não é como a gente quer, como Deus quer. E na época que Deus faz isso, só tinha a igreja de Recife. E a gente estava passando por uma dificuldade, a gente estava fazendo obras, teve chuva, teve enchente, a igreja estava num sufoco muito grande. Aí quando eu anunciei que Deus estava me inquietando para implantar a igreja em Fortaleza, teve um grupo que nem na igreja estão mais. Olha como essas coisas são do diabo. Nem na igreja estão mais. Era um grupo que ficava ali, Ana. Tipo naquele lado direito, assim, ali no meio. Aí depois alguém veio e disse assim, tem sempre um anjo para trazer a informação, né? Graças a Deus que tem. Pastor, acabou o culto, tinha um grupo de irmãos dizendo, esse pastor é louco. Ele não tem onde cair morto. Mal está conseguindo manter daqui, como é que está pensando em montar a igreja em Fortaleza? Pois é,
Foi esse que não tinha de cair morto, que mal estava conseguindo manter a de Recife, que montou a daqui, e por isso você hoje está aqui, e por isso você hoje é o que é, em nome de Jesus Cristo. Mas você pensa que as dificuldades pararam por aí? Não. Os inimigos continuaram desprezando todo o trabalho que Neemias e os judeus estavam fazendo. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Tem gente que fica irado quando vê você construindo alguma coisa. Se enche de ira, de inveja. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Esses fracotes? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Isso era zombando, escarnecendo. Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ele não sabe construir nada. Ele não tem capacidade. Mesmo que eles façam, vai ser uma coisa tão mal feita, tão frágil. Se vier uma raposa encostar no muro, o muro cai. Bum! Não tem sustentação, não sabe fazer nada. Versículo 4. Aí Neemias ora e diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia! Já imaginou você numa luta danada dessa? Enfrentando uma parada indigesta como essa aqui, e os caras são uns fracotes. Ó, vocês estão se iludindo com esse Neemias, viu? Vocês estão sendo iludidos por ele. Vocês não caem na real que vocês não vão ter capacidade de fazer essa obra. Neemias não se abate, ora a Deus: Senhor, faz que o povo persevere. Não deixe o povo esmorecer. Todos perseveraram. E já estava o muro na metade da sua altura. Aleluia. Amém, irmãos? Bom, até chegar à vitória final, esse homem aqui enfrentou muitas lutas, muitos problemas, muitos obstáculos. Eu quero que você depois leia em casa, porque não dá para ler tudo aqui na igreja. Senão a gente vai sair daqui 2 horas da manhã. Mas no final, ele foi vitorioso. Amém? Venha no capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Acabou o muro. Construiu, concluiu a obra. Primeira coisa que tinha que fazer era os muros, porque os muros eram a segurança da cidade. Então a primeira coisa que se fazia era ter os muros construídos, para os inimigos não entrarem. Olha, em 52 dias, ele conseguiu fazer aquilo que ele determinou. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que aqui nessa igreja, no nosso ministério, ninguém nunca vai iludir você. Aqui nesse ministério, ninguém nunca vai brincar com você. Aqui nós vamos preparar você para as tuas vitórias em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Sempre preparar você.
sempre dizendo que se você quer vitória na tua vida, você vai ter que lutar, você vai ter que gastar tempo se preparando, você vai ter que correr risco, você vai ter que passar por cima de muitos obstáculos, você vai ter que ter renúncia e você vai ter que ter determinação. Aqui nunca você vai ouvir o pastor dizer, fica tranquilo, basta você crer em Jesus que você vai se dar bem. Isso é coisa de falso pastor. Não. Quer vitória? Quero. Olha, se prepare. Vai lutar muito, viu, querido? Muita luta, não é pouca não. Vai ter que gastar tempo se preparando. Muito tempo, não é pouco também não. Vai ter que correr risco. Vai ter que enfrentar obstáculos. Vai ter que suportar renúncia. E vai ter que ser uma pessoa determinada. Eu, como pastor da tua alma, posso dizer que eu já enfrentei e continuo enfrentando muitas lutas. Eu gastei muito tempo me preparando para as vitórias que eu tenho conquistado ao longo da minha vida. Mas passei muito tempo, não foram pouco tempo não. Eu corri riscos, muitos riscos. Por exemplo, quando eu tomei a decisão de fechar minhas 2 lojas, eu corri muitos riscos. Era o meu ganha-pão. Eu vivia daquilo. Eu vivia daquilo, querido. A igreja tinha 20% de pessoas, 80% foi embora. Eu não podia nem pedir ajuda à igreja. Dá para a igreja estipular um saláriozinho mínimo, pelo menos para mim? Nem isso podia. Estava se vendendo o almoço para comprar a janta. Aí vendia a janta para comprar o café da manhã. E eu tomo a decisão, fecho, com mulher, 6 filhos. Como é que fica? Olha que risco imenso. Olha, nunca faltou comida dentro de casa. Nunca. Nunca. Lembro como se fosse hoje. Fomos morar numa casinha de madeira, porque cortaram a luz do meu sítio, e não podia ficar sem luz, porque a água era de poço, tinha que ter bomba. E eu lembro que quando nós estávamos nessa casinha de madeira, num lugar chamado Enseada dos Corais, vizinho à cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, 45 quilômetros de Recife. Um dia à tarde, o carro quebrado, não tinha dinheiro para consertar. Eu disse, e agora? Amanhã tem culto. Só quem pode fazer o culto sou eu. Que tinha acabado de vir a revelação da graça. Só eu pregava, ninguém mais conhecia nada. Eu digo, e agora? E não tem dinheiro. Aí minha mulher disse, eu vou pedir para os meninos e vender essas coisas que vendem aqui, renda, né? Paninho de mesa, não sei o quê. Coisa que ela comprava quando nós moramos aqui e que nunca tinha usado. A mulher gosta de comprar umas coisas e guardar, né? E ela tinha, ela foi mandar sair oferecendo nas casas para ver se alguém compra. Saiu Rodrigo e Rafael, pequenininhos, no sol quente, 1h da tarde. De casa em casa, de casa em casa. Depois de umas 2 horas eles voltaram. Mamãe, ninguém quer não. Eu lembro que minha mulher disse assim, então leva o livro do teu pai, o primeiro livro que eu tinha escrito, os livros fininhos, vê se alguém compra. Lavar os bichinhos de casa em casa. Ninguém quis comprar livro de nada. E eu lembro que quando eles chegaram e a gente estava na situação, eu disse assim para minha mulher, eu digo,
Agora, tu já reparou uma coisa? O carro está quebrado, não tem dinheiro para ir amanhã para a igreja. Mas tu já reparou que nem um dia Deus permitiu que faltasse comida aqui dentro de casa? Tem comida para a gente comer aí. Tem comida. E quando foi de tardinha, Rodrigo disse: pai, eu conheço um rapaz que ele é taxista e ele já fez algumas corridas lá para a granja, quando a gente morava na granja. Eu posso falar com ele para tu pagar amanhã. Eu digo: não diga assim, que a gente está sem dinheiro, não. Fala o seguinte, você diz assim: dá para você levar meu pai amanhã na igreja e buscar ele depois do culto? Não precisa dizer que estamos sem dinheiro, não. Está implícito que eu só vou pagar na segunda viagem. Aí disse: tá. Aí foi lá, falou com o rapaz. O rapaz disse: tudo bem, 7 horas da manhã eu estarei lá. Entendeu? Não precisou da satisfação que o carro estava quebrado. E fomos lá para a igreja, fiz o culto. Os irmãos fizeram o ofertório, disseram: tira dinheiro do táxi para o pastor voltar para casa. Então eu posso falar para você, por experiência própria, ao longo desses anos, irmão, eu tive que vencer muitos obstáculos para que eu pudesse chegar ao dia de hoje como um pregador da verdade, como um pastor legítimo, como um pastor verdadeiramente constituído por Deus. E vou dizer mais, até hoje eu tenho que suportar renúncia. Quer ver um exemplo? Todos os meses eu tenho que renunciar a 15 dias de convívio com a minha mulher, com os meus filhos, para ficar 15 dias aqui com vocês. Você acha que é fácil? Você acha que é pouca coisa? Para mim é muita coisa. Porque eu amo estar na minha casa. Eu amo estar ao lado dos meus filhos. Eu amo dormir na minha cama, no meu quarto. Mas todos os meses eu renuncio a isso. 15 dias. Para ficar aqui na igreja. Eu nunca esmoreci. Eu nunca desanimei. Eu nunca reclamei de nada. Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu recebi a revelação do Evangelho da Graça de Deus, eu determinei que eu daria conta daquela responsabilidade que Deus estava me confiando, meu irmão. Eu determinei, eu vou dar conta. E digo hoje, mas eu vou morrer pregando esse Evangelho da Graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pode acontecer o que acontecer. Olha que eu já enfrentei cada coisa, meu irmão, cada parada indigesta. Já enfrentei traição de falsos irmãos. Já enfrentei rebelião na igreja. Já enfrentei gente mau caráter, cafajeste, safado, tudo quanto é jeito. Eu vou até o fim, meu irmão. Pode vir quente que eu estou fervendo, meu irmão. Aleluia. Não, mas é mesmo. Eu sempre digo: vem quente que eu estou fervendo. Não há frouxidão. Então eu termino dizendo: faça o mesmo. Lute. Seja determinado. Não fuja quando surgirem as dificuldades. Não esmoreça nunca. Vá em frente sempre, porque a vitória final será tua, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Senão você é frouxo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça.